Bom dia! Hoje eu tô aqui novamente para falar como foi a primeira sessão, né, da terapia com hipnose. Primeiramente eu esqueci de falar que quando eu comecei, eu mandei o e-mail, eu mandei pelo site, né, o meu interesse de começar a terapia com regressão. Então eu mandei, né, por que eu tava procurando, tudo assim, né, como que funcionava, na verdade. Aí ele me respondeu como que funciona a terapia, que tem várias formas, né, de fazer a hipnose, da forma mais suave até mais profunda. Existem vários caminhos, vários tipos de sugestões. Então, ele me perguntou por que eu estava procurando, eu expliquei, né, que é sobre essa minha falta de expressão, muita procrastinação no sentido de autossabotagem, de você se planejar, falar assim, eu vou fazer isso e não conseguir concluir. Antigamente eu era muito pior, assim, eu me planejava, eu tinha até depressão, assim, porque eu me planejava qualquer coisa, chegava no dia, tipo, eu tava com maior animação pra fazer, chegava no dia seguinte, aquilo sumia, simplesmente parecia que era outra pessoa. E eu sempre me sabotei. Então é como se eu tivesse uma outra pessoa dentro de mim que, assim, eu decidia fazer alguma coisa, chegava no outro dia, é como se aquilo não existisse. Mas isso, com o passar do tempo, melhorou muito, mas ainda tinha isso. Com relação à música, com relação às coisas que eu precisava fazer. Então sempre tinha uma boa desculpa, né? Então eu mandei um e-mail, falei que eu queria fazer. Aí aconteceu todo esse processo mundial aí do vírus, né? Então aí ele falou que tinha dado uma pausa, né, no atendimento por conta disso e que ele me avisaria quando tivesse tudo certo. Então eu esperei, continuei trabalhando, segui minha vida normal. E quando foi no final de setembro, ele me mandou, no meio de setembro, né, ele me mandou um e-mail falando que ele já estava disponível, que a gente podia marcar para outubro. E aí, uma borboleta linda que passou. Aí no final de outubro, aí eu peguei e falei assim, não, vamos fazer. Fechado. Aí marcamos, né, para começar dia 2 de outubro. Só que quando chegou umas 2 semanas antes, veio uma boa desculpa. Que, assim, pra mim era uma boa desculpa, né? Que eu tinha saído do meu último emprego e eu tava decidida a começar a trabalhar minhas músicas, né? Então, eu tava muito focada nisso, né? Em trabalhar música, fazer minhas letras, encaixar uma coisa na outra. E aí essa foi a minha desculpa não para não fazer, mas para adiar. Falei para ele, então agora eu comecei, tô com outros planos agora e vou deixar um pouco mais para frente. E ele super compreensivo, não, tudo bem, quando tiver tudo bem para você a gente começa. Quando eu fiz isso, eu comecei a ter uma sensação muito ruim, sabe? Tipo de, o que você tá fazendo? Você decidiu fazer a terapia por causa que você tava... Toda vez também eu ia no dentista para fazer uma obturação, eu ia lá e quebrava a obturação porque eu tinha bruxismo, né? Porque quando você aperta os dentes quando você tá dormindo, quando você desconta a raiva que você sente durante o seu sono. Então, foi um dos motivos que me fez também procurar terapia para eu descobrir qual que era a causa desse bruxismo que me acompanha durante a vida inteira. E para mim isso nunca ia ter cura, e sempre ia ter isso. E então aí foi um empurrãozinho que eu tive para fazer a terapia, né? Tipo, porque não adianta nada eu ir no dentista, a dentista vai, faz a obturação, faz a restauração, eu vou lá,
durmo, quebro, aí tem que voltar de novo para refazer, ia ficar eternamente, né? Então, também foi um dos motivos que me ajudou a decidir fazer terapia, e eu peguei, simplesmente desisti, assim, eu ia fazer, mas eu ia empurrar pra frente, mais pra frente. Aí eu senti essa sensação de, ai não, tava tão bom até o momento que eu peguei e tinha falado, tinha mandado tudo lá e falei que ia, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça durante uma semana, aí quando foi na outra semana eu peguei e mandei um e-mail falando que, assumindo, né, tipo assim, olha, desculpa, eu mandei um e-mail pra você e tudo, mas foi uma sabotagem minha e eu quero vencer isso, então vamos, se você ainda tiver essa data, vamos remarcar. Ele falou assim, não, tá tudo certo, se você quiser vir, a data tá aqui ainda, então vamos fazer. Aí eu fui lá, aí senti bem de novo, assim, sabe, tipo com aquela sensação de, não, agora vai. Aí quando chegou no dia 2, eu fui lá, realmente, assim, tava me sentindo, sabe, tranquila, assim, sabe? Porque nesse momento, como eu já tinha passado por tantas coisas e consegui passar por elas, então eu não tava sofrendo, mas eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Esses bloqueios, que eu tava consciente deles, né? Que eu tinha alguma coisa que eu precisava tratar. Então, aí fui até lá, ele me explicou como que funciona a hipnose, e como eu já tinha estudado também bastante, tanto bem antes, desde os 15 anos, e também quando eu fui decidindo fazer terapia, eu procurei novamente vários canais que falavam sobre hipnose, assim, várias leituras, então eu já estava um pouco por dentro do que ia acontecer, né? Então, aí ele me explicou que, eu vou explicar para vocês também, a hipnose é um processo que acontece com a gente o tempo todo. Nesse momento eu estou em hipnose, porque eu deixo de prestar atenção em muitas coisas que estão acontecendo ao meu redor, tudo, porque eu estou concentrada no que eu estou falando, que eu estou aqui com vocês, tendo essa conversa. Então, é um estado hipnótico, é um estado que você está focada, que você está com 100% de atenção. É um estado que você... é só um nome, é um nome que foi dado, né? Igual a digestão. É um processo natural que acontece quando você come alguma coisa, mas tem o nome de digestão. Então, a hipnose também é um estado de foco, é um estado de concentração. Quando você está 100% concentrado em alguma coisa, você se desconcentra de todas as outras. Que nem quando você conversa com alguém, ou quando você está assistindo um filme que você gosta, um filme que te mexe com você, ou então uma novela, que você parece que entra dentro do personagem e você sente todas aquelas emoções. Você sabe que é só atores, você sabe que não é com você que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você sente, não tem como não sentir. Você sente raiva, você sente amor, você sente tristeza. Então você está focada ali e você não presta mais atenção no que está acontecendo ao seu redor. Até acabar o filme. Acabou o filme e pronto, passou. Quando você está estudando, assim, quando você estuda para realmente aprender alguma coisa. Não quando você está desfocado, você não consegue aprender de verdade um idioma, você não consegue aprender uma matéria. Quando você realmente aprende alguma coisa, você aprende com todos os seus sentidos. Você está prestando atenção, então você sente aquilo dentro de você. Então, esse estado de hiperfoco é o estado da hipnose. Então, aí ele me explicou que existem vários estudos, que existem várias formas de você hipnotizar, dentro do processo, né, desse processo de hipnoterapia. Tem com regressão, tem sem regressão, tem a terapia conversacional, que foi feita também desde o primeiro dia, que é quando você está conversando e a pessoa consegue, e você também está aberta para conversar de uma forma que aquilo fique tão intenso que você entra no hiperfoco, né?
E quando você não vê, né, quando a hora passa, assim, você tá fazendo alguma atividade, e aí quando você vê, fala, nossa, mas já passou, tipo, nem parece. Então, aí ele tava me explicando tudo isso, como que ia ser o processo, que ia ser essa sessão de introdução, né, no qual ele ia me explicar quais são os caminhos. A segunda é quando você faz o rapport, que é um contato que você tem com o seu terapeuta, dele entender quais são os seus caminhos, quais são suas crenças, assim, a forma como você vê o mundo, para que ele possa fazer um caminho, um mapa para ele entrar no seu subconsciente, né? E cada dessas sessões demora 1 hora, né? A primeira, a segunda, a terceira, que é a própria hipnose, são 2 horas. Então aí na segunda você já tem uma pequena experiência de como é a hipnose. Na terceira você tem 2 horas e você já é todo o processo dentro da hipnose. E a quarta sessão é a sessão onde você aprende a auto-hipnose e também dura 1 hora. As minhas sessões com anamnese, né, que é essa de você explicar a sua vida, demorou um pouco mais para mim, né, mas cada um é cada um, né, então algumas são mais breves, outras precisam de 1 sessão ou 2 a mais, não sei. Mas foi isso. Aí ele me explicou todo esse processo de hipnose e pra mim foi super tranquilo, porque pra mim não tinha muito segredo, né? Então acho que quanto mais você conhece alguma coisa, menos medo você tem dela. Então eu aconselho, assim, se vocês... Pra quem tá procurando, né? Quem quer realmente uma transformação de verdade, assim, que não tem medo de mudar, é muito válido. Então, assim, é importante vocês... Tô passando esse vídeo para passar um pouco para vocês do qual foi a minha experiência, mas assim, não se baseiem só nas minhas palavras. Estudem, procurem, nem que seja alguns vídeos. Tem até o Lucas Naves, ele tá aqui também nas minhas subscrições. Tem várias pessoas, na verdade, mas ele é uma das pessoas que ele explica bastante sobre como que funciona a hipnose. Então aí, se vocês puderem olhar... vejam, porque vale muito a pena, assim, você entender como que funciona, para que se um dia você decidir fazer, que seja consciente e que seja assim, agora vai. Você olha assim para os seus problemas, assim, que você veja que não tem ninguém que causa os seus problemas, na verdade. Quando você olha e fala assim, não, o negócio aqui é comigo, aqui é eu e eu. Então, aí procura, porque vale muito a pena. Hoje o dia tá muito bonito. Ontem teve uma chuva, uma tempestade, na verdade, mas hoje o dia tá lindo. E é isso aí, eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Se vocês gostaram, deixem um curtir, porque assim pode alcançar mais pessoas que também estejam procurando saber sobre a terapia, saber sobre essas coisas. E assim, quanto mais pessoas souberem, é melhor, né? Porque aqui eu pelo menos estou buscando dar uma mão para quem está procurando. Então, se vocês gostaram, eu fico feliz também. E é isso aí, na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais completo. Vou fazer vídeos curtos mesmo, porque é um pouco extenso para falar tudo de uma vez. E assim fica mais show de bola. Então é isso aí, bom domingo, boa semana, muita luz. E que vocês estejam bem. E lembrem-se que sempre depois que vem uma grande tempestade, o outro dia é sempre muito bonito. E é isso aí. Um beijo e até semana que vem.